Bom, nós estamos hoje no terceiro episódio do Papo de Mão e hoje vamos falar, eu, Dr. Nicéias, Dr. Givaldo, ambos cirurgiões de mão aqui de Maceió, estado de Alagoas, e a gente hoje trouxe um tema extremamente importante e que é muito comum no nosso consultório, que é a artrose. Vamos falar da artrose como um princípio básico e depois vamos falar da artrose específica na mão, ok? Dr. Givaldo vai explanar agora alguns temas que são de extremo interesse para quem realmente tem essa patologia dolorosa e bem incômoda na mão. E aí a pergunta que fica é essa daí. O que é artrose? Poderia nos conceituar e dizer o que você tem de entendimento sobre artrose, Dr. Givaldo? Prazer em tê-lo aqui, né? E vamos tentar, resumindo, ser bastante objetivo e vamos falar para uma população um pouco mais leiga hoje, porque isso é um tema que permeia todas as classes sociais e seria extremamente interessante que a gente realmente começasse a ser um pouco mais objetivo e falasse um pouquinho mais para uma linguagem sem ser médica. Vamos lá, doutor Givaldo. Nicéias, realmente um tema muito interessante e é muito comum esse tema de artrose, o que é artrose, as dúvidas são muitas da população em geral. E a artrose é basicamente o desgaste da articulação, né? Então, esse desgaste normalmente ocorre por um envelhecimento da pessoa e como esse desgaste é progressivo, leva à dor e à incapacidade muitas vezes permanente. Então, eu costumo comparar sempre a artrose a esse desgaste da articulação a um desgaste de uma peça de um motor de carro, outro motor qualquer. Então, na junção entre uma peça e outra, vai haver, depois de algum tempo, um desgaste natural causado pelo atrito entre essas duas peças. E isso leva a um mau funcionamento desse motor, né? Isso é basicamente a artrose. É um desgaste da nossa articulação e pode acometer não só a mão, como diversas articulações no nosso corpo. Givaldo, é interessante frisar, e eu queria que você me explicasse um pouco sobre o desgaste do motor se faz entre as superfícies articulares, das superfícies das peças, não é isso? Na articulação, esse desgaste se faz em detrimento da deterioração de que estrutura especificamente? Perfeito. A gente deve lembrar que as articulações, normalmente, elas são revestidas internamente por uma cartilagem articular. É essa cartilagem que permite o deslizamento dessa articulação à medida que a gente movimenta elas. Então, à medida que nós vamos envelhecendo, algumas células dessa cartilagem articular, elas começam a se degradar, a morrer. E ao morrer, elas lançam substâncias que são lesivas à própria articulação, à própria cartilagem. Então, cria-se um ciclo vicioso. Quanto mais células envelhecem, se desgastam, morrem, mais substâncias lesivas à própria articulação são eliminadas dentro da própria articulação. Isso é um processo que se retroalimenta e faz com que essa articulação progressivamente perca as funções normais de deslizamento e, consequentemente, a amplitude de movimento dessas articulações vai diminuindo à medida que a pessoa envelhece. Doutor Givaldo, me diga uma coisa. No motor existe óleo. Uhum. Na articulação existe o quê? É uma comparação bem interessante, né? Na articulação existe o líquido sinovial. Esse líquido sinovial é fabricado pelo próprio tecido que reveste internamente a articulação, e ele serve não só como um óleo, como um facilitador desse movimento, como serve também para nutrir a própria articulação.
Então, à medida que que ocorre o processo degenerativo, numa tentativa de minimizar o atrito, o processo degenerativo de uma forma geral, esse líquido pode ser produzido em maior quantidade, e isso faz com que a articulação ela inche, ela fica demasiada, fica deformada, e isso leva muita dor. A analogia, Givaldo, é como se você irritasse um olho e ele começasse a lacrimejar, é isso? Exatamente. Isso que acontece. É um processo inflamatório típico. Quanto mais agressão tem, mais esse líquido é produzido e mais dor, mais limitação a pessoa sente. Givaldo, me fala uma coisa, por que, aqui a gente vê na imagem, tá? As articulações interfalangianas distais, ou seja, a pontinha do dedo de um senhor ou uma senhora, não dá para saber, elas estão extremamente alargadas, parecem umas baquetas de tambor e às vezes estão avermelhadas. A que se deve esse alargamento? E esse alargamento é doloroso, a gente sabe disso, essa articulação é dolorosa. A que se deve isso nos pacientes com artrose, doutor Givaldo? É interessante porque essa característica de deformidade se dá, em primeiro lugar, pela produção excessiva desse líquido sinovial, mas também pela formação de espículas ósseas nessas articulações, que o matuto costuma falar que é um bico de papagaio. Se refere principalmente quando aparece na coluna, né? Mas esse bico de papagaio, ou tecnicamente falando, esse osteófito, pode aparecer em qualquer articulação. Isso se deve à própria reação do corpo, né, tentando se adaptar a essa condição de desgaste da articulação. Esse osso é formado nas laterais da articulação para que aumente justamente a área de contato entre um osso e outro e, com isso, minimize a pressão que é exercida entre uma superfície e outra, né? Ele tenta alargar essa articulação para minimizar a pressão exercida em cada milímetro dessa articulação. É uma reação natural do organismo e é o que normalmente causa muita preocupação, em especial nas mulheres, né? Esteticamente fica feio, o dedo fica deformado, fica com aparência de inchaço, com aparência deformada, e as mulheres odeiam essa característica e muitas vezes elas procuram o consultório justamente por conta dessa queixa estética. Ok, muito bem, muito tranquilo. E aí vem uma nova citação, né, uma nova pergunta que é muito feita no consultório, o que é artrose na mão? Bom, a artrose na mão é exatamente aquilo que já foi explicado, já foi explanado aqui, especificamente para a mão. A gente tem que colocar que a artrose ela pode atingir, em tese, qualquer articulação do corpo. Você tem artrose de joelhos, de quadril, você tem artrose de coluna, você tem artrose de ombros, cotovelos, e nas mãos não é diferente. Você pode ter o acometimento ou ter um desgaste da articulação, das articulações interfalangianas distais, que são as articulações finais, aqui os dedos do dedo, as articulações interfalangianas proximais, as articulações metacarpofalangianas, que são os nozinhos, que são praticamente elas não são atingidas pela artrose, e temos também articulações específicas na mão que são atingidas por artrose, principalmente aqui na base do polegar. Então, as articulações mais acometidas são as articulações interfalangianas, com maior prevalência das articulações finais perto da unha, que a gente chama de articulações interfalangianas distais, e que aqui já foi mostrado, e que isso daí se reflete como inchaço, como alargamento do dedo, com vermelhidão, com dor. O paciente, ele se queixa principalmente que não pode apertar o botão da descarga, ele não pode apertar o botão do elevador, ele não pode tocar com a mão na mesa ou numa superfície rígida, que aquela pontinha ali, ela vai machucar. É sensível à pressão. E é sensível não só à pressão auto-infligida, ou seja, você colocar a mão ali e apertar, como também é sensível quando você coloca
e aperta as laterais dos dedos. E aí eu costumo brincar dizendo que o dedo ele acaba parecendo a cabeça de um cágado, né? Todos eles, basicamente. O interessante é que os dedos da mão, do segundo dedo ao quinto, eles são mais atingidos do que o próprio polegar. E isso tem um motivo de ser. O polegar tem mais liberdade. Ele consegue escapar um pouquinho mais das funções mais pesadas, como preensão, toque de celular, toque de teclado. Ele fica aqui só na barrinha, ele dá aquele apoio, mas, de uma forma geral, enquanto ele se livra de ter uma articulação interfalangiana distal com artrose, ele não se livra de ter a base dele com artrose. Ou seja, é uma alteração que a gente chama de risartrose, ou artrose rizomélica, já que o polegar foi um dedo que migrou da mesma posição dos outros dedos para a oponência desde a época da evolução até agora. Então, a gente costuma dizer que os dedos comuns sofrem na extremidade, enquanto o polegar sofre na base, porque é um dedo curto e muito forte e faz oponência a quase todos os outros dedos. É o chamado 4 contra 1, né? O polegar é sempre o injustiçado da mão, então é na base que ele é ferido. Então, de uma forma geral, a artrose na mão é uma artrose, o princípio básico de todas as artroses, de todas as articulações, mas que acomete principalmente a mão. E uma coisa interessante, a mão é o afetor da gente, tudo que queremos na vida é feito com ela. Então, uma artrose na mão, ela é muito mais incômoda do que, por exemplo, uma artrose no joelho, porque quando você senta, a artrose no joelho para. A artrose no pé, quando você para de andar, para um pouquinho a dor. A artrose da coluna, quando você deita, ela para um pouquinho. Mas tudo que você quer fazer, você precisa do auxílio da mão. Para tudo, até para pegar um controle remoto e passar o canal da TV. Escovar os dentes, limpar, fazer seu autoasseio, tudo você precisa da mão. Então, como ela é mais exigida, a artrose incomoda um pouco mais do que nos outros segmentos do corpo. Tem alguma consideração aí, Givaldo, para fazer? Eu acho interessante isso que você falou, inclusive porque depois de uma certa idade, os idosos já têm uma limitação normal das atividades que faz na vida diária, né? Então, são pessoas que normalmente não mais trabalham fora de casa, tem uma certa limitação na prática de esportes, então eles usam de forma mais ativa as mãos para os pequenos prazeres do dia a dia, né? Cozinhar, bordar, mexer em aparelhos eletrônicos. Então, uma artrose ela limita muito as atividades e a qualidade de vida desses idosos. Mas eu queria que você falasse um pouco da artrose primária e secundária, né? Porque existe, na grande maioria dos casos, a artrose é essa, do envelhecimento, a artrose primária. Mas existe também a secundária, né, Nicésio? As artroses primárias, como já foi citado, são artroses que têm como causa ela própria. Ou seja, o envelhecimento da articulação acontece e com isso você tem um desgaste da cartilagem articular, e tendo o desgaste da cartilagem, automaticamente, como já foi citado, existe um processo inflamatório no local, mas a artrose ela surgiu per si, por ela mesma, né? Por isso o nome de artrose primária. As artroses secundárias, elas são devido a uma outra causa. Em geral, são causas traumáticas. Podem ser macrotraumas ou podem ser microtraumas, né? Então você tem traumas, por exemplo, porque você sofreu um esmagamento, a sua articulação ela foi danificada, a superfície articular começou a ser reabsorvida e ali gerou um quadro de desgaste articular e você tem aquela articulação adoecida por conta de um trauma. Se não houvesse o trauma, ela não estaria adoecida. Então é uma artrose secundária, tá? As artroses secundárias por microtraumas, em seguida a gente vai falar um pouco sobre isso, causados basicamente por traumas muito pequenos, mas com uma grande quantidade de repetição, tá? E as artroses por macrotrauma são aquelas artroses que acontecem geralmente por acidentes. Então, nós temos que diferenciar aí
as artroses primárias, das secundárias, e citando que é muito mais comum a gente ver no dia a dia, na nossa prática clínica, as artroses primárias que acometem as pessoas que vão envelhecendo e com o passar do tempo. Eu costumo dizer que a artrose são os cabelos brancos das mãos e não tem muito o que você fazer, você tem que aceitar e você tem que estar feliz, porque só tem artrose quem chega numa idade mais avançada. Agora, Givaldo, não é só a idade que faz com que a gente tenha artrose nas mãos. Existe um componentezinho aí, existe um chipzinho aí dentro do nosso organismo que vai dizer quem tem uma tendência maior a desenvolver uma artrose primária precoce, porque eu já vi pacientes com artrose nas mãos com 30 anos de idade, e tem aqueles que só vão ter com 90 anos. Por que isso acontece? Pois é interessante, né? A artrose acomete de forma diferenciada, né, os indivíduos, né? O que se nota é que pessoas que tiveram pai ou mãe com artrose precoce, elas têm uma tendência maior de desenvolver também essa artrose precocemente. Então, um componente genético, um componente familiar é muito provável na gênese, na evolução de um processo degenerativo, num desgaste das articulações de uma forma geral. Isso a gente nota de forma bastante prática assim, no nosso dia a dia. Pais que tiveram artrose precocemente é um indicativo forte de que a pessoa também pode desenvolver isso ao longo da vida de forma precoce. Ou seja, tios, avós, pais que tiveram, fique atentos, porque se você tiver, e muito provavelmente você venha a ter, tem que ter um certo cuidado e olhar para as mãos com um pouco mais de cuidado do que a população de uma forma geral que não tem nem tios, nem avós, nem pais com artrose. É isso que você está querendo dizer? Perfeito. À medida que a gente observa essa possibilidade, a gente passa a olhar melhor para nossas mãos e, consequentemente, tratar melhor, né? À medida que a gente observa isso, a gente evita exercícios mais vigorosos, a gente evita forçar ainda mais essas articulações que poderão desenvolver esse desgaste. Além do desgaste, Valdo, o que é que o paciente com artrose sente? Quando o paciente chega no teu consultório, qual é a queixa dele e você já mata o diagnóstico em segundos? Olha, o principal sintoma é dor. Eu estou com dor na ponta do dedo, né? E chega falando mais ou menos isso. A extremidade do dedo é muito dolorosa, eu não estou conseguindo realizar as atividades no meu dia a dia, isso está me atrapalhando muito na digitação, na escrita. Muitas vezes essa dor aparece até em repouso, né? À noite eu acordo com dor na mão. No clima frio essa dor é mais intensa, se intensifica, e é uma dor que piora bastante na execução das atividades, né? É uma dor que é dependente, muitas vezes, de uma atividade rotineira que a pessoa faça no trabalho, ou nas atividades domésticas, ou até na prática esportiva. Então é uma dor, muitas vezes, dependente do uso. Tranquilo. E além da dor, Givaldo, existem outros sintomas que denotam que o paciente tem uma artrose? E como eu falei, a queixa muito frequente é a deformidade. Doutor, a minha articulação está muito feia, né? As mulheres reclamam muito disso. Muitas vezes, olha, eu sou linda, mas minhas mãos são horríveis. Então eu queria minimizar isso, eu queria que desse um jeito nisso. E você vê realmente que é uma deformidade feia, né? Realmente não fica elegante. E muitas vezes a queixa principal é essa. A dor, muitas vezes, não é nem tão intensa, mas a deformidade é algo que atrapalha muito, algo que preocupa muito, em especial as mulheres. Uma coisa interessante é que esses são os principais sintomas, mas existe um sintoma que incomoda um pouco, principalmente a quem trabalha com trabalhos
mais fáceis, talvez, trabalhos de artesão, trabalhos mais delicados e que não necessitam única e exclusivamente da força, mas necessita da mobilidade, da flexibilidade das articulações para você lograr um êxito naquilo que você está falando. Então, o paciente com artrose, ele desenvolve uma rigidez articular que em alguns pacientes incomodam bastante, incomodam muito. Às vezes a dor é até não é um fator tão preponderante, às vezes a deformidade não é um fator tão preponderante, mas a rigidez articular para alguns, e inclusive para algumas profissões, é realmente o sintoma preponderante. E aí eu lhe pergunto, Osvaldo, rigidez articular incompatível com que a fazer? Que funções? Principalmente. É ruim para todos, mas incomoda mais a quem? As pessoas que têm uma atividade mais elaborada, mais intelectual, mais artística, que precisam de uma movimentação perfeita nas articulações da mão, essas pessoas têm mais dificuldade. E é interessante, muitas vezes, à medida que vai passando o tempo, a limitação da mobilidade vai piorando e, paradoxalmente, a dor vai diminuindo. Por quê? Porque o nosso próprio organismo vai tentando se adaptar a essa condição. Então, vai fazendo com que a articulação vá perdendo progressivamente a capacidade de se mexer, né? Então, para diminuir a dor. Então, à medida que a articulação vai ficando mais rígida, muitas vezes a dor vai diminuindo. Então, a queixa do paciente é variável. Ele pode se queixar mais da dor em um determinado momento, depois a queixa será da estética e, por fim, a queixa será da perda de habilidade dessa articulação. E isso atrapalha muito as pessoas que realizam movimentos mais refinados, mais delicados na execução das suas atividades de trabalho ou nas atividades da vida diária. Um músico, por exemplo, né? um artesão, né? um escritor, ele se queixa dessa disfunção, sem dúvida. Ok. Então, uma explicação bem plausível do porquê existe deformidade nas articulações com artrose é justamente essa. A articulação, ela tenta se expandir, ela tenta formar o que a gente chama de bico de papagaio ou de osteófitos, para que a pressão diminua justamente na área funcional da articulação, que é a área que tem cartilagem, tá? A gente fazendo uma analogia muito rude, mas que talvez sirva para a população leiga, é você tentar enrolar uma liga, aquela ligazinha que você usa para prender o dinheiro. Se você enrolar aquela liga toda num local só, como se fosse um anel, você vai ter uma dor excruciante e você não vai aguentar aquela liga ali durante 1 minuto. Mas se você, por outro lado, começar a enrolar essa liga indo da ponta do dedo até a base, como se quisesse tirar o sangue dele, e tem muita criança quem faz isso, toda criança já fez isso, e sabe que é muito mais fácil aguentar a pressão da liga quando ela está distribuída igualitariamente pelo dedo inteiro. Bom, quando a gente faz analogia para articulação, é isso que acontece. O organismo ele tende a aplainar a articulação e deixar os osteófitos lá para que a pressão ela se distribua com um pouquinho menos de força em cada ponto, não é isso? E que com o passar do tempo o dedo se deforma por conta disso, mas é uma medida protetiva do nosso organismo. É uma medida protetiva. A gente precisa disso. Apesar de feio, é que o que biologicamente representa uma defesa do nosso organismo com relação, inclusive, à dor. Givaldo, me diga uma coisa, com relação à parte estética, tem pacientes que me perguntam, e provavelmente deve perguntar a você também, principalmente as mulheres que são lindas, mas que têm as mãos feias. O que é que você diria para essas pessoas e o que é que você diria com relação, inclusive, a tratamentos mais agressivos?
é sempre benéfico, não é benéfico? É sempre indicado, não é indicado? O que é que você passa para os teus pacientes? Olha, o único modo de minimizar essas deformidades é através de cirurgia, né? Só que essas cirurgias devem ser realmente muito bem avaliadas para que se possa indicar, né? Existe uma cirurgia em que se repara esses pequenos bicos de papagaio, se removem essas saliências ósseas adicionais, mas isso também traz algum risco de instabilidade da pontinha do dedo. Então, vale a pena mesmo tentar corrigir essa deformidade por estética e, secundariamente, né, ou consequentemente, levar a uma disfunção maior. Então, os procedimentos cirúrgicos devem ser deixados como última opção. Deve-se tentar tratar conservadoramente com o uso de medicamentos. Eu gostaria até que você falasse sobre isso, mas a cirurgia realmente deve ser deixada para uma última possibilidade. Existe uma possibilidade, então, pelo que você está falando, de você melhorar esteticamente o dedo da paciente, mas efetivamente não eliminar os sintomas e causar até uma certa instabilidade. Ou seja, é a estética se sobressaindo a funcionalidade e fazendo com que o paciente às vezes fique pior do que entrou no seu consultório, é isso? Perfeito. Então, tudo isso deve ser pensado, tudo isso deve ser avaliado. A cirurgia realmente deve ser indicada, isso a grosso modo, claro, quando as tentativas de tratamento conservador já não fazem efeito nenhum. E normalmente a cirurgia que é usada nos casos de artrose grave, interfalangiana ou até da artrose da base do polegar, que é a risartrose, é uma cirurgia que tira a dor, mas, no entanto, também a articulação deixa de ter aquela mobilidade que tinha anteriormente. Então, deve ser pesada e deve ser avaliado caso por caso. Cada caso é uma história. Tranquilo. Então, o que a gente vê no consultório é praticamente uma necessidade de melhorar ou minimizar os sintomas do paciente, e para isso a gente tem que tratar, né? E como em qualquer patologia do nosso organismo, a gente tem que seguir uma escala de medidas, subindo degrau por degrau até chegar no ponto que você falou, otimizando no último estágio com cirurgia, o que é muito raro, pelo menos na minha prática clínica é muito raro, e a gente consegue dar uma melhor qualidade de vida aos pacientes com tratamento conservador. O tratamento conservador, ele inicialmente começa com um tratamento medicamentoso, mas existe também os adjuvantes, né? O tratamento medicamentoso, como qualquer artrose, a artrose gera um processo inflamatório em última instância, você tem que entrar especificamente com alguma medicação que combate esse processo inflamatório. E aí tem lugar os analgésicos, tem lugar os anti-inflamatórios, e aí eu vou me deter um pouquinho nisso agora. Analgésicos e anti-inflamatórios, importante para você ter uma melhora da sua qualidade de vida, mas é extremamente importante que você se adeque ao uso dele de uma forma que tem que ser extremamente criteriosa segundo a orientação médica. Não se pode fazer o uso de medicação analgésica e anti-inflamatória ad eternum, eternamente, porque a sua artrose é eterna, o uso de medicamentos também será. Não é assim. Então, o uso de analgésicos e anti-inflamatórios é um primeiro degrau que a gente tem, mas com muito critério. O segundo degrau seriam as suplementações. No passado, e até agora, nós temos aí o sulfato de condroitina, o sulfato de glicosamina, que na verdade são substratos que, quando a gente faz o uso, em alguns pacientes, em algumas populações,
Alguns trabalhos relatam uma melhora da sintomatologia com o uso dessa medicação, mas outros pacientes citam que não, que para eles foi basicamente um efeito placebo, ou seja, você tomou, às vezes por uma autossugestão, até você acha que melhora um pouquinho, mas depois você vê que quando você tira, você está do mesmo jeito. Então não é uma unanimidade, acredito que nem nos especialistas de cirurgia da mão, que tratam as artroses da mão, e talvez também não seja nos que tratam outras artroses no corpo. No terceiro degrau, a gente tem uma tentativa de melhorar mecanicamente a articulação, mas por ingerir medicamentos apropriados para isso e com efeitos que parece também essa medicação que eu vou acabar de citar agora, que é o colágeno hidrolisado tipo 2, está sendo hoje a última moda, está sendo utilizado amplamente e largamente, e ele tem um efeito parece que superior ao uso do sulfato de condroitina e do sulfato de glicosamina na minha prática clínica. Eu já utilizei ambos e hoje eu utilizo mais o colágeno hidrolisado tipo 2. Por quê? Porque apesar de você ter uma explicação bioquímica que diga que melhora a dor em virtude disso ou daquilo, ainda não é também não existe uma comprovação, uma batida de martelo de que aí a gente vai simplesmente parar a artrose vai deixar de evoluir por conta do uso dessa medicação, e essa medicação acaba caindo no mesmo baú dos outros que são os sintomáticos. Então, o que eu quero dizer é que efetivamente não existe milagre. Não existe milagre, ou seja, existe controle. No tratamento você consegue melhorar a qualidade de vida do paciente. Além do tratamento medicamentoso, existem outros tratamentos coadjuvantes. Pois é, eu ia realmente perguntar por isso, né? Porque já que o tratamento conservador é o tratamento de escolha, a importância da fisioterapia e da terapia ocupacional para esses pacientes, né, César? Pois é. A artrose, a gente tem que fazer um casamento com o fisioterapeuta. Na verdade, a gente tem que fazer um casamento com o fisioterapeuta para tudo na mão, mas principalmente na artrose, porque a gente indica muito pouco procedimento cirúrgico. A gente faz a parte que nos cabe, que é o uso medicamentoso e melhorar a qualidade de vida do paciente, mas a gente vai ver o paciente em consultas pontuais, em consultas esporádicas. A gente vê o paciente hoje, daqui a 3 meses a gente vê novamente, daqui a 6 meses a gente vê novamente. E quem vai viver com esse paciente de forma quase que marital é o fisioterapeuta. Ok, o fisioterapeuta faz o quê? O fisioterapeuta, ele age com os métodos próprios físicos, com calor, com ultrassom, TENS, ondas, laser, meios físicos e outras medidas anti-inflamatórias. Ele vai agir como um importante coadjuvante à medicação que você já instituiu para melhorar o quadro inflamatório, o quadro que você citou, que acomete as articulações das mãos. Então, hoje digamos assim, uma fórmula, não existe fórmula perfeita, mas é uma fórmula o mais próximo possível da perfeição no tratamento da artrose, o uso de medicamentos prescritos pelo médico e as orientações importantes que o médico te dá, junto com o acompanhamento fisioterápico, ok? Basicamente é isso que se faz para a artrose. Nós temos uma peculiaridade nas artroses de membros superiores. Graças a Deus, os membros superiores não são tão, eu poderia dizer que eles não são tão sujeitos à pressão. Como o membro ele é pendular, geralmente as nossas articulações sempre estão meio que em distração. Ou seja, a própria gravidade já dá um alívio para uma articulação ter um pouco mais ter um pouco menos de pressão e um pouco menos de dor, diferente de quando você tem uma artrose numa articulação de membros inferiores, porque essas articulações elas têm que sustentar o peso do corpo, então elas
estão sendo submetidas e sujeitas à pressão todo o tempo. E com relação à coluna, existe também essa peculiaridade, porque você só tira a carga da coluna quando você deita. Está aqui a nossa coluna, tá? Nossa coluna vertebral, quando você deita, você simplesmente tira praticamente toda a carga dela. Mas quando você está sentado, você está sustentando o peso do tronco, cabeça e membros superiores nela. E quando você está em pé, acontece isso do mesmo jeito. Então, assim, temos esse pequeno alívio ao tratar as artroses dos membros superiores em virtude de não termos a pressão. A pressão feita nas articulações é feita pelos próprios músculos quando estamos realizando alguma atividade física, e não é uma pressão pequena, é uma pressão grande, ok? A viscoelasticidade do músculo, dos ligamentos e tendões fazem isso, mas não existe a pressão externa. Era um adendo que seria importante para minimizar aí os sintomas que o paciente que tem artrose do membro inferior tem em relação aos pacientes que têm artrose de membros inferiores. Ok? Então eu acredito, Givaldo, que basicamente é isso. Os pacientes com artrose, eles têm que ter uma consciência, né, de que o problema dele é um problema que vai ser gerido, vai ser bem tratado, vai melhorar muito a qualidade de vida, mas ele vai ter que fazer o acompanhamento com o médico e com o fisioterapeuta por um longo período, porque como trata-se de envelhecimento, ainda não existiu uma fórmula que faça a gente viver 1000 anos. Se existisse era muito bom, mas não tem, e aí as articulações envelhecem passo a passo com todo o organismo. Basicamente isso, paciência e efetividade para seguir as orientações do médico e do seu fisioterapeuta. Perfeito. E temos os mitos e verdades aí a respeito da artrose. É interessante que a gente discuta isso e confirme ou até negue esses mitos. Um mito bastante comum é que o anti-inflamatório cura a artrose. Nicés, essa medicação realmente cura a artrose? Quais os cuidados que deve-se ter quando se usa anti-inflamatório para essa finalidade? É uma excelente pergunta, Givaldo, e essa dúvida é uma dúvida muito recorrente, é uma afirmação, na verdade não é dúvida. Tem pacientes que chegam com essa afirmação. Não é verdade, tá? Começo dizendo que não é verdade. E começo a dizer, e ainda vou além, nada isolado cura a artrose. Na verdade, a artrose é uma patologia em que a gente tem um controle. Um dos medicamentos que a gente utiliza é o anti-inflamatório. Só que o anti-inflamatório ele tem um efeito deletério muito grande. Ao lado do efeito benéfico que ele tem no alívio da dor e do processo inflamatório das articulações, os efeitos colaterais eles podem ser devastadores. Hoje, a indústria farmacêutica ela busca, de uma forma praticamente incessante, o anti-inflamatório perfeito. Tá? Hoje existe, por exemplo, anti-inflamatórios seletivos para COX-2, para COX-1, ou seja, são anti-inflamatórios mais modernos, mas que mesmo sendo modernos e em substituição aos anti-inflamatórios mais antigos, como os diclofenacos da vida, não deixam de ter os seus efeitos colaterais. Que efeitos são esses? E por que a população tem que temer esses efeitos de uma forma realmente muito segura? Tá? Isso não é lenda, gente, isso é verdade. Tá? O anti-inflamatório ele pode levar a uma degeneração do seu rim, de uma forma a chegar até ao ponto de o paciente fazer diálise. Ou seja, o anti-inflamatório ele pode causar a paralisação dos rins. Isso é verdade, isso não é mito. Ao contrário da pergunta que diz que ele cura, não, ele não cura a artrose, mas ele pode paralisar os rins. Ele pode causar úlceras gástricas e você pode ter uma hemorragia digestiva pelo uso prolongado do anti-inflamatório. Você pode ter problemas hepáticos com o uso corrente do anti-inflamatório. Existem anti-inflamatórios que podem causar problemas medulares, aplasias e displasias.
o anti-inflamatório ele pode causar problemas, inclusive esofágico, com a persistência do uso, com os refluxos gastroesofágicos, de uma forma que o anti-inflamatório ele tem que ser uma droga, e aí diga-se de passagem, como deveriam ser tantas outras, de uso pontual. Então, nas crises, eu recomendo que você utilize. E o anti-inflamatório ele tem duas grandes divisões. Existem os anti-inflamatórios não esteroides e os esteroides. Os anti-inflamatórios não esteroides, esses são os maléficos e que causam todos os sintomas que eu acabei de falar: renal, hepático, de estômago, etc. Os anti-inflamatórios não esteroides, e para ficar bem claro, os corticoides, tá? Ele tem um efeito, o mesmo efeito anti-inflamatório que os não esteroides, mas eles não têm os efeitos colaterais que os anti-inflamatórios não esteroides apresentam. Então, se você quiser fazer um acompanhamento por mais longo prazo e tratar o paciente com artrose por mais longo prazo, é melhor que você utilize os anti-inflamatórios não esteroides em doses menores, tendo o cuidado de sempre avaliar a pressão arterial do paciente, a glicemia do paciente. Se o paciente tem um glaucoma, ele pode ter uma crise de glaucoma com o corticoide. O corticoide ele pode fazer com que você engorde um pouquinho por conta da retenção hídrica, mas se você faz isso de uma forma muito bem controlada e na hora de você largar ele, deixar ele, você tem que fazer um desmame, ou seja, tem que ser inserido de uma forma correta e tem que ser largado, entre aspas, também de uma forma correta. Ou seja, isso aí que você está falando é muito, muito importante. Ou seja, o anti-inflamatório é extremamente útil no tratamento da artrose. No entanto, deve ser prescrito por um médico e com a indicação precisa para aquele caso, evitar a automedicação. É isso? Isso. E assim, eu pessoalmente, agora falo da minha prática clínica, prescrevo anti-inflamatórios não esteroides bem mais do que os esteroides. Com anos e anos de vivência, senti que dá para a gente ter um controle maior sobre os anti-inflamatórios não esteroides do que sobre os esteroides. Mas com todos os cuidados possíveis, porque ele também não é isento de efeitos colaterais. Assim como o não esteroide tem efeitos colaterais, mas são menos deletérios do que esses. E ele cai realmente na minha escolha no tratamento de doenças em que eu tenho que tratar o paciente por um longo período. Aí, o anti-inflamatório não cura. Os outros medicamentos coadjuvantes não curam. A fisioterapia ajuda, mas tem muito paciente que chega no consultório e diz: doutor, eu quero que o senhor cure a minha doença, a minha artrose. O que é que você tem para dizer para esse pessoal, para os seus pacientes, Givaldo? A artrose tem cura? Não, podemos dizer que não tem cura, até porque a artrose faz parte de um processo normal de envelhecimento. Todo mundo que viver muito terá, em alguma fase da vida, que conviver com artrose, seja de mão ou de outra articulação. Então, a artrose tem cura? Não, não tem cura. Agora, tem tratamento. Não se deve achar que uma pessoa que tem artrose deve deixar para lá essa condição, porque temos tratamento. E o tratamento é muito efetivo em controlar os sintomas e a função dessa articulação que está afetada. Então, em definitivo, isso é um mito. A artrose não tem cura, mas tem tratamento e que, de uma forma adequada e individualizada, pode levar a resultados muito satisfatórios para esses pacientes. Ok. O importante, e aí só alargando um pouco mais a resposta, é importante a gente fazer uma diferenciação muito pontual. Artrose não é artrite, tá? Não confunda artrose com artrite. O processo inflamatório da artrose é de causa da própria artrose, da própria articulação. Como já bem foi falado, é um processo enzimático que com o envelhecimento acaba lesando a superfície articular. E
Quando esse processo ele não vem da articulação, mas de doenças imunológicas, doenças que a gente chama de colagenoses, doenças do tecido conjuntivo, você pode ter sintomas e sinais bem parecidos com a artrose, mas efetivamente não é artrose, é uma artrite. Exemplo, artrite reumatoide juvenil, lúpus eritematoso sistêmico, artrite psoriática, espondilite anquilosante e tantas outras doenças que fazem um leque da reumatologia. Elas acabam destruindo a articulação, mas porque existe uma causa sistêmica que acaba causando aquilo. E essa diferenciação é muito importante. Nesse caso em particular, você tratando a doença sistêmica, você tem o tratamento por tabela de uma artrite. Ou seja, o problema da articulação ele cessa realmente quando você consegue tratar a doença sistêmica. E aí vem a pergunta, artrite tem cura? Artrite tem. Artrite, sim. Artrose, não. É isso? É isso. A artrite, como o processo é inflamatório, tem cura. A artrose, o desgaste da articulação, não tem uma cura definitiva. Givaldo, todos nós trabalhamos, né? E tem muito paciente que chega no seu consultório, eu acredito, e diz, doutor, a minha artrose é devido ao trabalho. E ele não pergunta, às vezes ele chega a afirmar. O que você diria sobre isso? É uma doença ocupacional, Giva? É uma pergunta muito interessante e muito frequente, realmente, né? Olha, doutor, estou com essa deformidade da mão porque eu trabalhei muito tempo digitando, eu trabalhei muito tempo numa determinada atividade braçal. Então, essa artrose é causada por essa ocupação? Sim e não ao mesmo tempo. Por quê? Porque a artrose é multifatorial. Vários fatores podem levar a um desgaste dessa articulação. A herança familiar, como nós vimos, é um desses fatores. Tem pessoas que estão mais susceptíveis ao aparecimento da artrose, do desgaste dessa articulação. No entanto, algumas atividades realmente forçam mais determinadas articulações e à medida que você vai utilizando essa articulação em demasia, pode levar a um desgaste precoce, como eu comparei com a peça de um motor. Esses dois fatores é que eles caminham juntos para um quadro de desgaste da articulação. Então, ela não é a causa essencial, mas, em definitivo, a ocupação da pessoa, determinadas atividades, podem levar a um desgaste de determinada articulação. E aí eu faço uma pergunta que os leigos fazem. Tanto o microtrauma, o trauma leve, com altíssima repetição, como aquele paciente que trabalha quebrando pedra, ou seja, não tem uma repetição tão grande como o microtrauma, mas a força é muito maior. Ambos podem ser acometidos por artrose da mesma força, da mesma forma, Givaldo? Sim, ambos. Muitas vezes você vê um trabalhador braçal que até desenvolve uma artrose em outras articulações, como no joelho, como no quadril, como no ombro, mas que as mãos estão livres de uma artrose. E são pessoas que podem ter como função um trabalho no campo, o corte da cana, um trabalho numa pedreira, por exemplo. E o contrário também é verdadeiro. Você, às vezes, vê uma pessoa que tem uma atividade muito mais leve, uma atividade burocrática, uma atividade intelectual, e que desenvolve uma artrose nessas articulações da mão que são muito agressivas. Então, claro, é um fator, a atividade que a pessoa faça, né, ao longo da vida. No entanto, não é um fator único, não é isso que pode, em definitivo, levar a determinados casos graves ou mais leves. Ou seja, em suma, tanto faz se você faz um trabalho forçado com uma frequência pequena, como você faz como fazer um trabalho leve com uma frequência alta. Na hora que você coloca as duas
as duas balanças aqui, coloca o fiel da balança, você pode ter aqui uma repetição muito pequena com uma força muito grande causando artrose, e do lado de cá você pode ter uma repetição muito grande com uma força pequena também causando artrose, não é isso? Perfeita a sua comparação. E aí as balanças elas se igualam e nenhuma pesa para um lado ou para o outro. Ou seja, é uma relação entre frequência e força exercida. Exato. Ok. Uma afirmação ou um mito também muito frequente é em relação ao uso do celular. Hoje em dia todo mundo tem o celular. Então o uso do celular causa artrose? O que é que você diria sobre isso, Nicés? Olha, sim ou não? Eu diria sim, tá? Mas não é para assustar ninguém, não. O celular ele é imprescindível no mundo moderno hoje, ninguém vai deixar de usar porque eu falei que causa. Mas se você for analisar bem direitinho, tudo que você faz em excesso na vida vai causar algum tipo de prejuízo. Então é uma questão de razoabilidade, tá? Como tudo na vida, se você usar em excesso, você vai ter um prejuízo. O celular não é diferente disso, é a mesma coisa. A gente está vendo hoje uma população mais jovem, principalmente os mais jovens, e por incrível que pareça, os mais velhos também. Ou seja, é aquela população jovem que vive no celular 12, 13 horas por dia, e aquela população mais velhinha que, como está aposentado e não está passando nada muito bom na televisão, vai para a mídia social também se divertir. Essa população hoje chega no consultório com dor na mão, e quando a gente vai ver o polegar, porque digitam com os polegares, uma artrose do indicador, de tanto fazer passagem de tela, e às vezes eles têm também, não chego a dizer que seja artrose, mas uma dor grande nos 3 dedos finais, porque o suporte do telefone ele é feito com esses dedos aqui, enquanto que o teu polegar ele tem que ficar manejando. Então o polegar ele pode ser o culpado de uma artrose específica da mão chamada risartrose. Ou seja, você suporta o aparelho com os outros dedos, que serve como se fosse um torno, e com esse dedo, que é o efetor, você tem a passagem da tela e a escrita. E isso vai fazendo com que a base do polegar trabalhe muito e acabe causando uma artrose específica que chamamos de risartrose. Mas como eu costumo dizer, tá? Não só o celular, como todas as outras mídias, por exemplo, o teclado de computador, o tablet e outros, é uma questão de você ser consciente e ser razoável. A partir do momento que sentiu que a mão está cansando ou que você já ficou um tempo determinado na mídia, faça outra coisa, faça com que as suas mãos descansem, tá? As mãos da gente têm músculos igual a qualquer parte do corpo. Só que os músculos são muito pequenininhos, que a gente chama de musculatura intrínseca, e parecem músculos de passarinho. Ventre muscular e tendão de um tamanho muito pequenininho. Essa musculatura trabalha muito no manejo de mídia e no manejo de celular. Então você pode ter 2 coisas importantes com o manejo do celular. Fadiga da musculatura intrínseca pelo acúmulo de ácido lático, e aquilo causa dor do mesmo jeito que acontece com um jogador de futebol quando joga bola, tem cãibra na coxa, porque ele está usando a perna, mas você está usando o celular, você pode ter a cãibra da musculatura intrínseca. Então isso causa dor, e isso sendo feito repetidamente ao longo de anos, efetivamente vai fazer com que a articulação, que é a estrutura mais rígida da mão, também comece a sofrer. Então, o uso do celular causa artrose? Pode causar. Depende de como você usa. Basicamente seria isso que eu teria para responder. Ok? Então assim, eu espero que a gente tenha esgotado. Será que é muita pretensão, hein? Falar que a gente esgotou o tema? Não, mas pelo menos a gente abordou um bocado de dúvidas e de questionamentos, né? Então é pretensão minha. Nós não esgotamos. Nós não esgotamos, mas a gente tirou, acredito que muita dúvida para quem vai assistir. E aí, gente, manda as perguntas para a gente, entre no Papo de Mão, entre no canal da gente no YouTube, faça as suas perguntas, tirem as suas dúvidas, deixe lá o seu like se você gostou. Nós estamos aqui para responder as perguntas e as dúvidas de vocês, enquanto especialistas. O que soubermos, falaremos com propriedade, e o que a gente não souber, a gente vai pesquisar, vai trazer para vocês em outros episódios semelhantes a esse.
Doutor Givaldo, papo de mão, mais um episódio feito, vamos em frente. Outra coisa, gosta de que a gente quer que a gente fale de algum tema, mande lá. Doutor, fala disso, fala de tendinite, fala de trauma, fala de... A gente fala, quem mandar a pergunta, quem perguntar, a gente vai fazer um apanhado e a gente vai trazer o tema para cá, porque isso daqui é feito para vocês. A gente faz isso com muito carinho para vocês. Um grande abraço a todos vocês. Abraço.